Pois é, eu quero cumprimentar mais uma vez a você que acompanha a gente aqui no programa Encontro de Pais. Isso, para mim, demonstra o valor que você dá para os seus filhos. O programa Encontro de Pais tem o apoio do Ministério da Família da Igreja Adventista e também da Educação Adventista. Por falar em Educação Adventista, está com a gente uma educadora, é a professora Thalita Silva. Ela possui mestrado em Educação, com ênfase em Desenvolvimento Humano. Ela já foi pró-reitora acadêmica do UNASP e atualmente é coordenadora pedagógica das escolas adventistas da região oeste de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, professora Thalita. É um prazer receber você mais uma vez aqui no programa Encontro de Pais. Para mim é sempre um prazer estar no Encontro de Pais. Que bom. Bom, vamos voltar a falar sobre filhos. E hoje vamos falar sobre a faixa etária dos 10 aos 12 anos. Quais são as principais características, a gente vai dizer mais crianças, né, dos pré-adolescentes ou quase adolescentes dessa faixa etária aí? Bem, nessa faixa etária, grandes transformações físicas começam a ocorrer. E essas transformações físicas são acompanhadas também de transformações mentais. Eles já adentram no pensamento operacional formal, eles já começam a hipotetizar, a abstrair, e este desenvolvimento reflete, evidentemente, também no desenvolvimento da fé, no desenvolvimento da espiritualidade. Então, as transformações físicas e mentais repercutem também, consequentemente, no desenvolvimento da fé. Por que é importante para os adolescentes nesta fase, para os pré-adolescentes, pertencerem a um grupo religioso? Bem, nós vimos... Porque alguns pais pensam assim, eu não vou levar meu filho à igreja. Alguns pais não têm esse valor de manter os filhos num grupo como desbravadores, como um coral da igreja, né, como membros da classe da escola sabatina. Por que isso é importante? Bem, nessa faixa etária, eles passam a preferir o grupo em lugar da família. Associar-se com outros da mesma faixa etária, pertencer a um grupo, é mais importante do que estar com o pai e com a mãe. E quem é que deve selecionar esse grupo? Vamos voltar a falar da importância, mas só de raspãozinho. Quem é que deve escolher esse grupo ao qual o filho vai pertencer? Bem, se os pais pertencem a uma comunidade de fé, a uma igreja, evidentemente que vão preferir que seu filho conviva com as pessoas que pertencem à mesma fé, à mesma denominação. Com os filhos que tiveram a mesma formação. Exatamente. Né? Então é muito importante que eles encontrem uma comunidade que os pais confirmem, escolham, ou que os pais participem juntamente com eles. Se isso não for numa igreja, pode ser num clube, pode ser na própria escola, uma comunidade paralela, que não é necessariamente dos colegas de classe, mas eles encontram um grupo para se identificar. Então, se for um grupo que compartilha dos mesmos valores que a família, para os pais passa a ser uma tranquilidade, passa a ser um benefício. Então é muito importante que os pais os ajudem na escolha deste grupo. E se for um grupo da comunidade de fé, da igreja, que os pais pertencem, isso sem dúvida é muito melhor. E o que o pai e a mãe devem fazer se o filho escolhe companhias que não são apropriadas, que não combinam com os valores que os pais têm? Qual deve ser a atitude dos pais nesse caso? Olha, os pais, em primeiro lugar, devem orar muito, porque ainda por volta dos 10 aos 12 anos, eles conseguem alterar esse processo. Se dos 10 aos 12 anos eles não acham que tem problema, acham que ainda são novos e permite, logo em seguida eles não conseguem mais exercer qualquer
influência sobre a escolha dos amigos. Ou seja, para mim, existe uma mensagem muito clara aqui, para nós pais. Né? Eu sou pai, minhas filhas são já jovens, mas existe uma mensagem muito clara. Os pais são os mediadores nesse processo de escolhas de amizade. Se o pai não mediar isso, ele corre o risco de o filho estar recebendo influências muito fortes, mais fortes até que a influência dele mesmo. Estou correto? E os pais devem participar da vida social dos filhos. Nessa faixa etária ainda é possível, ainda é saudável e as crianças ainda não se sentem importunadas com a presença dos pais. Então, os pais devem selecionar as famílias com quem eles vão se relacionar, que tenham filhos na faixa etária e que tenham valores em comum. Sabe que eu me lembro que eu achava meu pai e minha mãe muito chatos, porque os passeios da escola, minha mãe tinha que ir junto, eu não podia ir sem a presença da minha mãe. E hoje eu entendo que é importante ainda até essa fase aí, a presença do pai e da mãe nesses eventos. Não deixar o filho solto, né? Alguns pais, é arriscado soltar muito cedo, né? Não é verdade? E eu tive um privilégio de ter uma mãe que ia nos acampamentos, ia nos eventos da igreja, nas programações, ela ia e levava os filhos. Ela era muito atuante e participativa. Então, eu cresci achando isso até um pouco natural, porque eu sempre a vi em todos os eventos, com você todos não via os filhos. A mãe, olha, sua mãe foi inteligente, porque você não via a sua mãe como uma xerife. Não, ao contrário. Você via ela como parte do grupo. E ela, mesmo sendo pobre, ela investia fundos para que nós pudéssemos participar dos eventos que a igreja promovia. Então, isso realmente é com a sabedoria de Deus que os pais conseguem discernir essa necessidade de oferecerem atividades sociais, uma vida social para os filhos dentro de uma comunidade que partilhe dos valores que eles partilham, que eles defendem. Extremamente importante. Bom, agora nós vimos que na fase anterior o papel do professor era muito importante. Pelo que eu estou entendendo, agora diminui um pouquinho a importância do papel do líder e aumenta a importância do grupo. Mas o líder ainda tem alguma importância. Como deve ser o líder de jovens ou de adolescentes dessa fase dos 10 aos 12? Ele deve, eu diria que, vou dizer com uma palavra, a palavra-chave para essa relação da criança com seu líder, que pode ser um líder da igreja, pode ser ainda um professor que ele seleciona como sendo um modelo, não é? Um herói. Eles precisam de heróis nessa fase. Mas eu diria que a palavra-chave é coerência. Coerência entre o que eu falo e quem eu sou. O líder deve exemplificar a Cristo na sua vida. Eu lembro que ao entrar na adolescência, eu me deparei com um grande desafio da minha vida espiritual, do desenvolvimento da minha fé. Foi exatamente quando um pastor, um teologando, apresentou na minha igreja o texto da carta de Pedro, de 2 Pedro, onde diz que nós podemos ser coparticipantes da natureza de Cristo. Só aclarando, teologando, para quem está participando com a gente, teologando é alguém que está cursando teologia, se preparando para ser pastor. Ser um pastor. Ele foi pregar na nossa igreja e citou o texto coparticipante da natureza de Cristo. Então, na minha pré-adolescência, eu imaginei, se alguém pode ser coparticipante da natureza de Cristo, eu tenho que encontrar neste meio que eu vivo alguém que se pareça com Cristo. Nossa. Isso passou a ser para mim um dilema, um desafio espiritual, encontrar pessoas parecidas com Cristo. Porque ele quer ver nas pessoas com quem ele convive aquele ideal, porque ele já abstrai, aquele ideal que a igreja propõe, ou que a mídia propõe, ou que a escola propõe. Agora, será inevitável, eu como pai tive essa experiência, eu não fui um pai perfeito, não existe pai perfeito, nós estamos aqui no mundo de pecados, e eu aprendi, ouvi alguém dizer uma vez, isso me ajudou muito, que ninguém espera que nós sejamos perfeitos, mas que sejamos coerentes. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu posso até eventualmente errar, mas se eu reconhecer o erro e confessar o erro para os meus filhos, eles não verão incoerência na minha experiência cristã. O problema eu vejo quando eu erro e eu faço pose de santo, mesmo errando. Quando eu erro, às
vezes perco a paciência com o filho. O filho errou, eu perco a paciência com o filho. O meu erro foi perder a paciência. Eu podia ter lidado disso de uma outra maneira. Então, mas eu confesso para o filho meu erro, eu tenho a impressão que ele desculpa esse defeito da gente, não é verdade? Ele ganha pontos junto à criança, ao adolescente, quando ele é honesto em reconhecer seu erro. E aí vem um fato determinante também dessa faixa etária. O adulto, que já tem uma fé mais desenvolvida, narrar a sua experiência, seus erros, seus acertos, para a criança ver que também ele passou por dificuldades, porque às vezes os pais esquecem que foram pré-adolescentes, que enfrentaram os desafios da pré-adolescência. Então, é muito importante que o adulto, tanto o professor, quanto o líder da igreja, quanto os pais, tenham essa coragem de dizer, eu também tive essa dificuldade, eu também erro, e o que Deus fez por mim, o que Deus faz por mim. Isso é muito importante. Agora, eu já vi casos de pessoas que narram as suas peraltices para as crianças. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Pode estar até incentivando. É diferente do que você está falando agora, não é isso? É diferente. É exatamente você narrar as suas dificuldades, mas as suas vitórias também, incentivando a criança a obter vitórias sobre as suas dificuldades. E não contar só as peraltices como algo assim de vantagem, incentivando a criança e dizendo, olha, isso tá vendo? Eu fiz tudo isso e estou aqui hoje como se fosse uma coisa positiva, né? Então, nós devemos narrar as nossas experiências pessoais, mas aquelas que nos conduziram a vitórias. Eu tive dificuldades, eu errei ou eu pequei, mas Deus é capaz de me perdoar e eu obtive vitória sobre este erro, essa fraqueza. Isso é muito importante nessa faixa etária. Bom, nos programas anteriores você esteve nos dizendo que é muito importante ensinar à criança 2 valores. O amor a Deus e a obediência aos mandamentos de Deus, os princípios de vida de Deus. Existe agora algum elemento novo nessa faixa de idade dos 10 aos 12 anos? Sim. Na fase da pré-adolescência e adolescência, nós devemos levar as crianças e adolescentes a assumirem responsabilidades diante de Deus. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, mostrando que para todas as escolhas e decisões há consequências, né? E nessa narrativa de experiência pessoal eu já mostro essa relação causa-consequência, mas mostrar que ele deve assumir os seus erros, confessar os seus pecados, né? E aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu acho muito interessante que alguns pais acham que isso é tarefa de um pastor. Fazer apelos para que seu filho aceite a Jesus como Salvador. Quando, na verdade, essa é a tarefa dos pais. É dos pais. Levar os seus filhos a assumirem responsabilidade diante de Deus e aceitarem a Jesus como Salvador. É o pai quem deve fazer isso, é a mãe quem deve fazer isso. Sabe que eu me lembro quando eu li um livro sobre esse assunto e aquilo foi uma descoberta para mim. E eu me lembro da noite em que eu fui conversar com as minhas filhas na cama. Eu acho que o horário de colocar os filhos para dormir é um momento de ouro que a gente tem acesso ao coração dos filhos. E ali eu fiz o apelo para as minhas filhas para aceitarem Jesus. Eu perguntei se elas já tinham aceitado Jesus, tinham entregado a vida para Jesus. Com uma, depois com outra. Muito interessante a reação delas, né? A maioria das crianças de nossa igreja tomam essa decisão entre 10 a 14 anos. A maioria. Então nós não devemos negligenciar a oportunidade, nós devemos dar a oportunidade deles tomarem uma decisão ao lado de Jesus. Bom, agora começa o raciocínio abstrato e tal, com essa idade, né? Com isso, podem surgir dúvidas a respeito de Deus, a respeito da fé, da Bíblia. Como os pais devem encarar esse surgimento de dúvidas como uma rebelião por parte do adolescente? Como que o pai e a mãe devem lidar com esse fato novo aí? A dúvida até determinado ponto é saudável. Se eu consigo dar o alimento certo e a fonte de pesquisa para dirimir a dúvida. Então a dúvida eu diria que é normal para essa faixa etária. Como que os pais devem agir diante disso? Primeiro lugar, as crianças já têm condições, os adolescentes, pré-adolescentes já têm condições de compreender o simbolismo bíblico e profecias. Então nós devemos alimentá-los, nutri-los
já com estudos bíblicos e com profecias. Tá aí, para mim, olha, você que é pai e mãe, para mim foi muito importante essa informação. É a fase da vida em que você deve introduzir o estudo de profecias. Daniel, Apocalipse, todas aquelas datas, né? Os eventos os diagramas proféticos. Essa palavra que eu estava buscando. Então, ele tem dúvidas, mas ele precisa do assim diz o Senhor. Ele precisa da nutrição adequada. Muitas vezes nós nos limitamos a fazer concursos bíblicos, desafios bíblicos e esquecemos de nutri-los. E com o pensamento, o início do pensamento abstrato, que já começa a ser desenvolvido nessa faixa etária, ele já é capaz de compreender os simbolismos, Santa Ceia, o que representa. Então nós devemos dar nutrição sólida para essa faixa etária. Bom, então essa fase já é uma boa fase para o batismo, né? Dos 10 aos 12, é uma boa idade para o batismo, já compreende tanta coisa, já pode tomar decisões, já compreende simbolismos, muito interessante. E a última pergunta de hoje é, que tipo de atividade seria assim bem apropriada para a gente desenvolver a fé e a espiritualidade nessa fase da vida da criança? Bem, do adolescente. Uma delas eu já disse que é estudar a Bíblia realmente. Estudar profecias, fazer estudos bíblicos com as crianças. Seria apropriado a gente já nessa fase introduzir uma leitura regular da Bíblia diária? Sem dúvida. Então todo dia, eu não sei, lá em casa nós fizemos assim. Chega da escola, as meninas estudavam pela manhã, chega da escola, almoça, depois do almoço, antes de começar as tarefas escolares, vai estudar sua Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, porque a gente recapitulava no culto cedo, mas é muito rápido. Então ali sozinha a criança preenche a lição, estuda sua Bíblia. Estaria bom para essa idade isso? Eu diria que o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia deve começar quando ele começa a ler. Então nós devemos dar pequenos trechos para ele memorizar diariamente, a partir dos 7 anos. Todos os dias? Sim, ou por semana. Eu lembro que minha mãe nos desafiava assim, decorar os 10 mandamentos, decorar um salmo, Salmo 23. Então, gravar trechos da Bíblia. Agora, a partir dos 10, 11 anos, nós podemos reforçar o estudo sistemático da Bíblia, fazer uma série de estudos bíblicos. E não deixar de dar oportunidade dessa criança também testemunhar. Bom, aí é importante o pai levar o filho para a classe bíblica da primavera. Né, que começa aí geralmente por março, abril, maio, está começando a classe de estudo da Bíblia que vai preparar a criança para o batismo da primavera, que é lá em setembro, final de setembro. Então é muito importante, você que é pai, não esperar que a igreja convide, você toma a iniciativa de fazer isso. E não é porque ele nasceu no lar cristão, cresceu no lar cristão, estudou numa escola cristã, que ele não precisa fazer um estudo aprofundado e sistemático para consolidar sua fé. Então, às vezes nós pensamos assim, mas ele já é filho de pais cristãos, então ele já pode ser batizado. Toma aquilo por automático. É muito importante um estudo sistemático, já com temas densos e complexos como as profecias. Professora Thalita, a gente quer agradecer muito a você por ter estado conosco mais uma vez aqui no programa Encontro de Pais. Também agradeço a você que é pai, que é mãe, ou até um tio, tia, que tem interesse na educação de crianças e adolescentes. Obrigado por sua presença com a gente aqui no programa Encontro de Pais. E nós voltamos a conversar com a professora Thalita no próximo programa, agora falando sobre adolescentes, não é verdade? Um abraço para você. Nos vemos no próximo programa.